Você se comunica mal porque você pensa mal. Se você sente que os seus conteúdos não carregam a mensagem da forma que você gostaria, ou que você não é criativo, ou até que você não leva jeito para gravar um vídeo, talvez o problema só esteja na concepção dessa comunicação. Antes mesmo dessa ideia ser concebida, você precisa saber organizar essa ideia na sua cabeça, e é sobre isso que eu quero te ensinar a fazer aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Maria Clara Pelágio, eu estou no digital há mais de 10 anos, 5 deles atuando nos maiores bastidores dos players do digital. Sou especialista em comunicação para a geração de leads qualificados e mentora de negócios digitais. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é primeiro desmistificar que uma comunicação tem a ver com você ter uma técnica de oratória perfeita. Eu mesmo tenho língua presa, tenho sotaque, tenho vários vícios de linguagem e ainda assim eu consigo me comunicar com as pessoas de forma interessante. Porque essa interessância, nem sei se essa palavra existe, ela vem primeiro de você saber ser compreendida e de você conseguir passar uma mensagem simples e clara para outra pessoa que está ali do outro lado. E ser especialista no que você faz e ser um bom comunicador do seu negócio significa principalmente você saber pegar algo complexo e traduzir isso de forma prática e simples para outra pessoa. Sabe quando você começa a ouvir alguém que é bom no que faz e ele explica com tanta leveza que você fala, cara, isso para mim é tão difícil, para a pessoa é tão fácil. É simples. Ela é especialista naquilo e você não. Então, para ela é fácil comunicar daquela maneira. Então, o que a gente tem que entender, primeiro de tudo? Que quando eu domino sobre o que eu quero falar, a minha comunicação ela vai fluir muito mais. Antes de eu me preocupar com oratória, antes de eu me preocupar com o melhor gancho para eu usar para começar aquele vídeo viralizar, eu vou me preocupar em saber organizar muito bem os meus pensamentos. E o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso é tirar a ideia da sua cabeça. A partir do momento que você tem um insight, você tem um estalo de algo que você poderia falar no seu vídeo, de um carrossel que você poderia escrever, você vai, antes de tudo, antes de colocar a mão na massa para escrever o conteúdo, falar sobre esse conteúdo. Você pode falar com a sua amiga, você pode falar com um amigo do trabalho, você pode falar com seu marido. Só expõe simplesmente o que você pensou sobre aquilo. Você vai descobrir a mágica que existe nesse processo, que é quando você fala, quando você começa a expor as suas ideias, elas começam a se organizar dentro da sua cabeça. Então vão ter coisas que você primeiro vai trazer a tua primeira opinião sobre aquele assunto e depois, quando você for falar sobre aquele mesmo assunto com aquela mesma pessoa, já vai ter uma outra perspectiva. Talvez você adicionou alguma coisa, talvez você tirou outra. Você maturou primeiro a ideia. Então, primeiro de tudo, antes de você sentar e querer já tirar o melhor roteiro, né, e já sentar para gravar aquele conteúdo, é você tirar essa ideia da cabeça. E aí faça de uma forma que funcione para você. Eu gosto muito, por exemplo, de usar a ferramenta do microfonezinho que tem dentro do ChatGPT, dentro da inteligência artificial que você use, ou até mesmo um grupo individual no WhatsApp onde você vai enviar os seus próprios áudios. Eu pego simplesmente o áudio e eu começo a falar sobre aquilo que tá na minha cabeça. E não só uma ideia de conteúdo, tá? Mas a maioria dos meus conteúdos nascem de opiniões contrárias, então eu vi alguém falando sobre aquilo e eu discordo e aí eu quero trazer o meu ponto, ou algo que eu concordo, mas eu falaria de uma outra forma, trazendo um novo ponto, uma nova perspectiva. Então eu simplesmente gravo áudios meus, eu falo com as pessoas sobre esses pontos que eu quero criar um conteúdo posteriormente sobre. O segundo passo é transformar essa ideia que a gente criou em uma ou mais big ideas. A big idea nada mais é do que você ter uma ideia para ser defendida dentro daquele conteúdo. E uma ideia em si, ela pode gerar várias big ideas. Você pode pegar um assunto específico e trazer várias perspectivas e pontos de vista sobre ele. Então, não necessariamente uma ideia você vai gravar um conteúdo só, porque é isso que faz você ser, inclusive, prolixo. Porque, como a gente tem o pensamento associativo, a gente começa a gravar o vídeo para falar sobre um ponto e quando a gente vai ver, a gente já foi embora, já gravou 30, 50 minutos de vídeo e já falamos de várias outras coisas porque a nossa mente é associativa, ela vai associando e a gente se perde. Então, o interessante é eu pegar aquela ideia, discorrer aquela ideia, agora deixa eu ver em quais big ideas ela vai conseguir ser encaixada e quantos vídeos, quantos roteiros eu vou conseguir, de fato, produzir de conteúdo em cima daquela defesa, daquela tese que eu quero trazer. O terceiro passo é você estruturar o texto antes de querer embelezar o texto. Você já tem a big idea, a ideia principal que você quer discorrer dentro daquele vídeo ou daquele conteúdo. Agora você vai estruturar essa ideia. E eu não vou te dar aqui um prompt, um roteiro viralizável. Pensa em redação, basicona.
introdução, contexto, conclusão. Primeiro a gente precisa aprender a fazer o básico, para depois a gente colocar o enfeite. Então começa a discorrer essa ideia dentro dessa estrutura, sem se preocupar tanto com o melhor gancho, a melhor virada, porque aqui tem que ter CTA, porque ali tem que ter não sei o quê. Porque quando você começa a se preocupar, ter muitos pré-requisitos antes de desenvolver a ideia, o que acontece é que você cristaliza muito aquele conteúdo. E o que poderia ser um baita conteúdo, um baita diferencial para as pessoas te verem como autoridade, verem o teu diferencial no teu mercado, vai ser um conteúdo mais do mesmo. Porque você cristalizou tanto ele, que agora ele tá raso e ele tá um texto que qualquer outra pessoa poderia pegar e gravar e, enfim, não tem a tua cara. O quarto tópico é manter a simplicidade na comunicação. Lembra do que eu te falei lá no início do vídeo? Que ser especialista significa pegar algo complexo e saber simplificar ali para as pessoas. Eu sinto que, às vezes, muitos profissionais querem passar da autoridade usando muitas palavras difíceis, usando um português politicamente correto. E, cara, às vezes você já se comunica muito bem e às vezes você já é muito politicamente correto no teu presencial e vai fazer sentido você ser assim também no conteúdo. Mas às vezes não. Às vezes você ainda tá ali no processo de se tornar um bom comunicador. Então não tente colocar palavras difíceis, coisas que não cabem na sua boca, que vão te deixar nervoso, nervosa, frustrada na hora que você tá gravando, e aí o conteúdo vai ficar completamente engessado. Porque a questão da comunicação também tem a ver com a tua energia, com a entonação que você coloca, com os movimentos que você coloca ali no vídeo. E para tudo isso ficar fluido, você precisa estar confortável. Então não dificulta a tua comunicação. Deixa ela simples primeiro, ok? O meu quinto e último tópico é você saber quando você precisa de mais profundidade sobre um assunto. O que acontece quando você vem para a internet é que, às vezes, você acredita que você pode falar sobre um assunto, e quando você começa a falar sobre esse assunto, você percebe que você não sabe tanto sobre esse assunto. E aí, o que acontece é que você se perde no meio da condução do conteúdo, ou a tua comunicação vai ficar mais uma vez rasa. Então, entenda. Se você não está conseguindo fluir naquele conteúdo, porque às vezes você não tirou a ideia da cabeça, você não organizou a ideia, essa ideia não tem uma big idea, ou porque você simplesmente não tem profundidade sobre aquilo. Se você precisa passar mais tempo estudando sobre aquilo, pesquisando sobre aquilo, ganhando profundidade no assunto, para agora você sentar e conseguir discorrer sobre o assunto. A comunicação, vou repetir mais uma vez, ela é principalmente sobre você estar confortável e confiante sobre o que você está fazendo. E isso gera uma autoridade percebida muito mais do que eu ter a postura completamente correta, o tom perfeito e as palavras ideais para passar para você. Portanto, se você quer se comunicar melhor, comece primeiro organizando os seus pensamentos, estruturando as suas ideias, desenvolvendo uma comunicação simples para depois você se tornar um excelente comunicador. Se esse vídeo fez sentido para você, me deixa saber aqui nos comentários, já se inscreve no canal se você quer mais conteúdos assim e me acompanha também lá no Instagram, @mariaclarapelágio.